Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu resolvi fazer um vídeo com a minha parte da aula de hoje porque é uma forma da gente interagir, é uma forma de vocês poderem nos ver. Eu estava pensando de uma maneira para interagirmos neste momento e essa foi a maneira que eu encontrei. Eu acho que é bem bacana a gente conversar olhando, né, para o outro, e o vídeo, de repente, é uma forma de vocês fixarem o tema, né, pensarem no que a gente está tratando aqui e depois a gente discutir, né, discutir o que foi dito, tirar dúvidas. E aí eu começo perguntando para vocês como vocês estão, né? O que vocês estão fazendo nesse momento de quarentena, onde a gente não pode sair de casa, né? Agora eu acabei de sair, fui levar minha cachorrinha para tomar um banho, para tosar, tava precisando. Também fui à padaria comprar pãozinho para as minhas crianças, mas do mais eu estou fazendo muita coisa. Trabalhando, continuo trabalhando bastante em casa, então seria bem bacana se eu pudesse estar aproveitando esse momento para fazer coisas que realmente eu não posso fazer enquanto a gente, né, tem aquela nossa vida corrida de trabalho, escola, as crianças, tudo mais. Mas para mim não mudou muita coisa, mudou que eu estou trabalhando dentro de casa, as crianças estão estudando sistema EAD, então preciso também colaborar com o aprendizado deles. E a gente continua a vida normal, né? O que eu tô fazendo muito, o que tá me ajudando bastante, até mesmo para manter a paz interior, para manter a questão de autoconhecimento, busca de aprendizagem, eu tô estudando bastante, principalmente a língua inglesa que eu precisava, todos os dias estou pegando para estudar. Estou fazendo meditação, então todos os dias, na parte da manhã, logo quando eu acordo, paro, medito. A gente poderia depois bater um papo sobre isso também, porque eu acho que a meditação é muito importante, porque ela contribui para o nosso bem-estar pessoal, nosso bem-estar mental, né? Ajuda a gente a aliviar o estresse, ela ajuda muito na nossa saúde mental, corporal, é muito bacana a questão da meditação. Então a gente pode conversar depois sobre isso, tá? Quem tiver interesse sobre meditação, pontua aqui pra gente no nosso grupo, porque a gente está pensando em elaborar um conteúdo sobre meditação para vocês, tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho e depois nos conte, tá bom? O que vocês estão fazendo nesse período, né, para lidar com tudo isso, o que vocês estão fazendo diferente, que saiu um pouco da rotina de vocês, tá? Se vocês estão aproveitando, de que forma vocês estão aproveitando esse período. Então, entrando no nosso tema de hoje, hoje a gente vai falar sobre os 3 reinos, né? Então, a gente vai falar sobre os 3 reino animal, mineral, vegetal e animal. Eu fiz algumas anotações para trazer para a gente conversar, que eu acho bastante importante. Vocês vão ver que eu vou pegar aqui o livro, eu tô com o livro dos espíritos aqui do meu lado, tá? Eu fiz algumas anotações e eu queria comentar com vocês sobre essas questões. Então, começando a falar pela questão dos 3 reinos, a gente trata de... São 3 reinos, mas a gente pode dividir em... na verdade, esses 3 reinos eles são divididos entre reino mineral, reino vegetal e reino animal. O reino animal ele está englobado tanto o reino animais, que são os protozoários, moluscos, peixes, porque muitas vezes a gente pensa em reino animal, a gente pensa só em uns animais, por exemplo, domésticos. E não, o reino animal ele está englobando todo o reino animal. Então, está englobando todos os vertebrados e os invertebrados. Então, o reino animal ele pode ser dividido em reino animal e homem. O homem também pertence ao reino animal. Então, até o momento da primeira edição do Livro dos Espíritos, não se falava em animais. Então, naquela época, no 1816, 1819, não existia-se a questão do tratamento do conhecimento sobre a vida do animal. Então, até aquele momento, eles estavam muito preocupados em
identificar, desvendar as questões do homem. Então, na verdade, eles não se conheciam. Naquele momento, as mulheres não eram consideradas que tinham alma, os negros também não tinham alma para os homens. Então, foi feita uma reflexão posterior sobre isso. Inclusive, na Revista Espírita de 1816, estou indo para lá porque as minhas revistas espíritas ficam ali, meus livros no geral. Então, a Revista Espírita de 1816 trata essas questões de que o homem, ele, na verdade, tem perguntas referentes. A mulher tem espírito, né? Os animais têm. E começam a vir essas questões. Depois de Darwin, da teoria de Darwin, Darwin ter registrado a sua teoria, foi que veio essas questões perguntando sobre os animais dentro do Livro dos Espíritos. E aí foi feita uma revisão. E aí, depois da segunda edição do Livro dos Espíritos, é que veio a questão do homem, o homem e o animal, né? Esse capítulo que fala sobre homem, que a gente vai falar os animais e o homem, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho também dele, tá? Eu vou tentar dividir em 2 ou 3 vídeos para não ficar vídeos muito longos. Então, nesse primeiro fase do nosso vídeo, a gente vai falar sobre o reino mineral, tá? Reino mineral e reino vegetal, tudo bem? Vamos lá. Então, quando a gente pensa em evolução, a gente sempre ouve falar assim, que Deus, ele cria o tempo todo, que Deus está o tempo todo criando e que ele nunca para de criar. Então, o que isso quer dizer? Que Deus está criando o tempo todo espíritos de homens, espíritos de mulheres. E eu lembro muito de quando eu era criança, que meu pai dizia que nós nascemos do barro, que Deus molda um homem de barro e ali ele põe um espírito e ele anima esse homem de barro. Então eu fiquei muito com essa alegoria na minha mente. E aí quando eu vim para o Espiritismo, que eu comecei a aprender a origem da Gênese e tudo mais, eu consegui entender que, na verdade, Deus não cria espíritos humanos. Deus, na sua infinita criação, que ele não para nunca, ele está criando um princípio inteligente. Esse princípio inteligente, a gente vai lá iniciar nos minerais. Então, o mesmo princípio inteligente que está lá no mineral, ele vai evoluindo, ele começa no mineral, ele passa pelo vegetal, depois ele vai para o animal e depois vem em estado hominal. É o mesmo princípio inteligente, tá? É o mesmo princípio inteligente, isso não muda. O princípio inteligente vai ser sempre o mesmo, o espírito vai ser sempre o mesmo. Só que em cada momento da evolução, nós estaremos ali aprendendo sensações, intuições. Então a gente começa lá no estado mineral, né? Então, o Emmanuel, no livro O Consolador, ele faz uma síntese dessa criação, né? Essa síntese de evolução do espírito. Então a gente começa lá no mineral, onde a gente é atração. Depois a gente vai para o estado vegetal, reino vegetal, onde a gente experimenta somente sensações. Depois a gente vai para o estado animal, onde a gente começa ali a ter um conhecimento do que é ser físico. E aí a gente experimenta o instinto. Depois a gente vem para o estado hominal, que é a razão. E depois o estado anjo angelical. Então a gente pode dividir esses 3 reinos em... Primeiro a gente divide três reinos, por exemplo, o reino vegetal, reino animal. Depois a gente divide vegetal, mineral. Depois a gente divide o animal. Esse animal, ele pode ser dividido em animal e hominal. E aí a gente tem esses 4, digamos, reinos, e a gente pode dividir esses 4 reinos em seres orgânicos e inorgânicos. Os seres inorgânicos são aqueles que ainda não possuem um organismo sintetizado, tá? Então eles ainda não possuem consciência do que são, eles não possuem, por exemplo, eles não conseguem tratar da sua própria subsistência.
Então, se a gente parar para pensar em ser orgânico, por exemplo, uma planta, ela é orgânica, por quê? A planta ela faz fotossíntese. Ela não precisa, por exemplo, de um hospedeiro, né? Ela não precisa, ela não é um parasita. Algumas plantas são, por exemplo, a gente tem a orquídea, a gente sabe que a orquídea é uma planta parasita. Mas ela é uma planta parasita não porque ela não faz fotossíntese, não porque ela não consegue subsistir sozinha. É porque ela precisa, muitas vezes, de estar agregada a um tronco de árvore para que ela puxe a linfa, para que ela puxe ali substâncias da árvore, para que ela continue existindo, tá? Mas a maioria das plantas, elas possuem a condição de subsistência. Elas buscam da natureza uma forma de sobrevivência, por exemplo, através da fotossíntese. Então, elas já conseguem um meio de estarem, por exemplo, elas tiram a energia da natureza para que elas consigam fazerem a manutenção do próprio organismo físico, tá? No caso do reino mineral, isso não acontece, né? A gente, por exemplo, uma pedra, ela não faz fotossíntese, por exemplo, né? A pedra, ela não tem consciência física. A pedra, ela não tem consciência de que ela existe, então ela é um ser inorgânico. Na última aula, a gente falou muito sobre vírus, por conta da questão do corona e tudo mais, e levantou a questão de que o corona é um vírus e que o vírus poderia ser um ser orgânico. Aí, olha só que interessante, eu vou mandar para vocês o livro Evolução entre Dois Mundos. Estava lendo agora há pouco, na verdade durante essa semana, e aí tá lá, gente, um resumo dessa fase de evolução, a evolução espiritual. Como se dá a evolução espiritual? E aí ele cita essa questão dos vírus. Eu achei muito importante trazer para vocês. Então, por exemplo, na primeira fase de subsistência do ser, ele passa pelo reino mineral. No reino mineral, ele encontra a fase de vírus, que é uma fase intermediária. Então, ele trata o vírus como uma fase intermediária entre o reino mineral, inorgânico, e o reino orgânico. Então, o vírus ainda não é nem um mineral, nem um vegetal e nem um animal. Mas ele já está numa fase intermediária. Ele tem características de multiplicação, e como um ser orgânico, mas ele também possui características inorgânicas de um mineral. O vírus, sim, ele é um hospedeiro, ele é um hóspede, ele precisa de um hospedeiro para ele poder sobreviver. Se ele não tem esse hospedeiro para ele sobreviver, ele não tem subsistência. Ele no meio ambiente, ele morre. Então ele tem uma vida útil de alguns minutos e ele morre. Até, por exemplo, o vírus da AIDS. A gente sabe, por exemplo, que o vírus da AIDS, para ele transmitir, ele precisa ter secreções corpóreas, como suor, como, por exemplo, sangue. Se ele estiver livre, sem nenhum tipo dessa secreção no meio ambiente, ele morre, ele não tem subsistência, porque ele não consegue ainda resistir sozinho. Né? Ele precisa ter ali o alimento. E de onde ele tira o alimento? Então, é através de parasitando um corpo humano. A mesma coisa é o corona, ele precisa de subsistência habitar um corpo humano, tá? Esse tipo de vírus, então os vírus eles vão se adaptando ao ambiente ao qual eles vivem. Então a gente sabe que existe o corona, por exemplo, que sobrevive em corpos de animais, que não é a mesma espécie, digamos, a mesma classificação do vírus que sobrevive num corpo humano, tá? Tanto que a gente viu aí até em alguns lugares, pessoas falaram, mas meu cachorrinho foi vacinado pelo corona. Isso, mas é um outro tipo de vírus, não é o mesmo tipo de vírus que está contaminando o ser humano, tá bom? Então, só para esclarecer, o vírus, ele tá sim dentro dos reinos, só que ele não tem uma classificação mineral ou animal ou vegetal. Ele é um intermediário entre o reino mineral e o reino animal, ok? Então, perfeito. Então, ele está ali entre o orgânico e o inorgânico. Ele ainda não tem essa classificação definida, tá bom? Depois disso, vem o reino das bactérias. A gente sabe que as bactérias, elas sobrevivem por fermentação. Então, na verdade, assim, a bactéria, ela precisa de um ambiente úmido e quente para que ela se multiplique, para que ela se prolifere.
Por isso que a pneumonia, ela ataca de forma tão grave, tão rápida, porque o pulmão é um ambiente úmido e quente. Então, por isso que quando existe um foco de bactéria no pulmão, tem que ser tratado logo, porque elas proliferam rapidamente, tá? As bactérias, é uma associação de vários vírus, por exemplo. E esses vírus, eles se especializam em algumas funções. Então, é uma evolução. Digamos que a bactéria já é uma evolução do vírus. E eles vão evoluindo em grupo, tá? Então, essa evolução é em grupo. Então, na verdade, Deus se aproveita de todos os seus seres universais para que realmente ele nos traga evolução. Então, na verdade, ele se aproveita, por exemplo, dessas características de vírus e bactérias para muitas vezes nos trazerem doenças, e aí a gente acaba aprendendo com essas doenças. Então, ele se aproveita de tudo que há no universo. Então, tudo que há no universo, nada é perdido. O reino celular. O reino celular faz parte das células corpóreas. Então, na verdade, já é uma evolução. O vírus, a bactéria, são seres que não têm conformações físicas, digamos assim. Por exemplo, a bactéria, ela não tem, o vírus, ele não tem membrana, ele não tem núcleo. A célula, ela já possui núcleo, ela já possui uma organização física muito complexa, muito elaborada, tá? E é interessante a gente entender que, por exemplo, uma célula, a gente pensa que o nosso corpo humano, ele é feito de várias células. Se a gente começar a parar para pensar que uma célula é um princípio, a gente pensa que o nosso corpo, ele está realmente produzido de muitos princípios espirituais. Então, olha o nosso compromisso de cuidado com o nosso corpo, porque nosso corpo, ele abriga um espírito, que é o nosso espírito. Só que todas as células fazem parte de um princípio. Se você parar para pensar que depois que a gente desencarna, esse corpo, ele vai ser enterrado, vai ser decomposto, e ali ele vai se tornar ele vai ser alimento para vários micro-organismos, ele vai ser alimento... são vários princípios de vida ali sendo evoluindo, tá? Então, a célula já é uma evolução. Cada célula ela é um princípio de vida, tá? Então, são vários seres ali evoluindo junto, tá bom? Depois a gente vem para os reinos das águas, que a gente está caminhando para o reino vegetal. Das algas, tá? A gente está caminhando para o reino vegetal. O reino das algas, a gente pode pensar que ele ainda é um reino inferior ao reino vegetal, porque ela ainda não faz fotossíntese, mas as algas, por exemplo, elas estão na natureza, no fundo do mar, no fundo de lagos, né? E também são princípios de vida, em evolução, mas ainda não entraram no reino vegetal. O reino dos fungos. O reino dos fungos, ele possui uma vida fixa com os vegetais, tá? Eles ainda não fazem fotossíntese, mas já possuem uma vida fixa. Então, o fungo, ele estagia entre a fase vegetal e a fase animal. É muito interessante, porque o fungo, ele se prolifera muito rápido. Tanto que é muito difícil, por exemplo, quando você tem um mofo na parede, é muito difícil você exterminar aquele mofo, porque ele tem vida. Só que ele ainda não está numa fase nem animal e nem numa fase vegetal. O fungo não faz fotossíntese, mas ele sobrevive. E do que depende do fungo? De umidade e de calor também, tá? Então, o fungo, é interessante que bactérias e fungos, por exemplo, eles vivem em colônias. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, análise microbiológica, um exame para entender qual tipo de bactéria que está ali dentro daquele pulmão, fazendo com que, né, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, um exame para verificar qual o tipo específico de bactéria para tratar um tipo de doença, você faz a inoculação da bactéria para você identificar essa bactéria, e aí você acaba fazendo o quê? Você inocula a bactéria, você identifica aquele micro-organismo e aí você classifica e você consegue entender qual é o medicamento específico para aquele tipo de bactéria, tá? E aí você vê que você vai eliminando por grupos. Então, cada colônia corresponde a 10 unidades formadoras. Então, cada colônia, digamos que estejam 10 famílias de bactéria ali em cada colônia. Então, a gente chama de colônia para classificar
a quantidade de bactérias que está ali naquele indivíduo. Então, isso é muito interessante nós sabermos, porque aí a gente percebe que eles realmente estão evoluindo em grupos, tá? Aí a gente vai para o reino vegetal. O reino vegetal, esse princípio inteligente começa a desenvolver a sensibilidade. Está aprendendo a conservar o próprio corpo através da fotossíntese. Ainda não possui sistema nervoso. Nesta fase, ainda encontra-se inconsciente de si mesmo. Então, no caso, os vegetais, eles não possuem consciência de si mesmo, não possuem. No entanto, eles já conseguem fazer a conservação do próprio corpo. Então, eles já fazem a fotossíntese, né? Eles já têm a consciência do próprio corpo, mas não têm a consciência de que eles existem. Então, os vegetais, nós nos alimentamos, não há um sofrimento. Quando a gente às vezes fala assim, vocês falam assim pra mim, mas eu vi um vídeo na internet recentemente de um menininho que ele faz uma analogia de como as pessoas se sentem com palavras boas, positivas, e quando elas são proferidas a elas palavras ruins. Então ele pega duas plantinhas. Uma plantinha, ele vai sempre falando coisas ruins para essa plantinha, e para outra plantinha ele vai sempre falando coisas boas. No final do experimento, a plantinha que ele falou só coisas ruins, ela morre. E a plantinha que ele falou só coisas boas, ela cresce, ela dá florzinhas, então ela fica linda. Aí você fala assim, poxa, mas aí ela não tem consciência, mesmo vendo esse experimento, e como a gente explica isso? Na verdade, ela teve, é a energia que é emanada a essa plantinha, né? Então, a gente sabe que a energia, quando a energia ela é movimento. A energia, quando a gente propaga uma energia positiva, ela fixa de forma positiva. Quando a gente joga uma energia, negativa, aquela energia ruim, ela se propaga de uma forma muito devastadora para aquela pessoa que a gente emanou. Então é muito interessante esse experimento da plantinha, porque isso é uma questão de energia, não é uma questão de consciência de si, tá? Não é consciência, é energia, tá bom? Mas nessa fase, as plantas ainda elas não têm consciência de quem elas são, tá bom? Mas a gente sabe, por exemplo, que quando a gente conversa com as plantas crescem, ficam bonitas, quando a gente cuida direitinho, elas desenvolvem de maneira mais plena. Mas isso é questão de energia, é o positivo, são os meus bons fluidos que eu emano para aquele indivíduo, tá bom? E aí a gente, olha só que interessante, também no Consolador, Emmanuel diz que da fase do princípio inteligente iniciou desde os primeiros passos de evolução no planeta, até o primeiro passo em que se dá no reino nominal, o indivíduo leva 1.500.000.000 de anos, entendeu? Assim, é uma média. Então, olha quanto tempo. A gente, na verdade, assim, a gente não precisa se preocupar em quanto tempo vai formar aquele novo princípio. De que fase vai passar. Porque a gente tem toda uma eternidade para trabalhar isso, né? Nós somos seres eternos. Então, imagine quantos bilhões e bilhões e bilhões de anos nós já não estamos aqui, evoluindo e cada vez tentando evoluir mais. Hoje nós estamos nessa fase nominal. Para nós chegarmos numa fase angelical, a gente vai levar ainda bilhões de anos, talvez, para chegarmos, né? Então, a gente ainda tem muito que aprender. Nós estamos ainda na juventude, na adolescência da evolução. Tá? Então, eu vou parar por aqui esse vídeo e eu vou retomar o próximo falando do reino animal, ok? Já vou mandar esse vídeo para vocês, para que vocês possam já começarem a fazer uma reflexão. E aí, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Aí, hoje às 14 horas, a gente esclarece, tá bem? Então, um beijinho e até daqui a pouco. Até logo.